E agora a pergunta do segundo aspecto, né? Nosso lema lá, né? Qual é a relação entre sociedade teosófica e a verdade? Não há religião superior à verdade. Na verdade, também isso aqui, religião é uma tradução que pode-se dizer não há nada superior à verdade. Tem uma outra acepção da tradução em sânscrito, né, que eu não sei exatamente qual é, mas fala que seria não há nada superior à verdade. Mas a que verdade que a gente está se referindo? A absoluta ou a relativa? Vamos ver o conceito dessas duas aqui. Qual é a diferença entre as duas? A Blavatsky vai explicar agora aqui. Para resumir a ideia, com relação à verdade absoluta e relativa, podemos apenas repetir o que foi dito antes. Fora de um certo estado mental elevado e altamente espiritual, durante o qual o homem se une à mente universal, esse estado é o que eu estava colocando aqui, tá? Esse quarta etapa aqui, quando você vai ter acesso às verdades absolutas. Está bem longe, é lá no final do adeptado, que o mestre diz que antes de ter acesso às verdades absolutas, eu tive que estudar durante muitos anos e tal. Mas, voltando para a frase, fora de um certo estado mental elevado e altamente espiritual, durante o qual o homem se une com a mente universal, ele pode acessar na Terra tão somente a verdade relativa, ou verdades de qualquer filosofia ou religião. Então, eu entendo a partir dessa frase que tudo que a gente está estudando aqui são verdades relativas trazidas por alguém que já teve acesso à verdade absoluta. Mas a gente só vai ter o acesso à verdade absoluta por nós mesmos quando a gente chegar nesse estado aqui. Mas a gente não pode ficar ansioso com isso e achar que, não, só vale essa aqui. Eu acho que a gente está nessa etapa aqui, inicial. Embora a verdade, continuando, outra citação da Blavatsky, embora a verdade absoluta não esteja na Terra, novamente ela diz isso, porque é você que sobe aos estados avançados, aos estados espirituais elevados e consegue ter acesso a isso. Então a verdade absoluta não esteja na Terra e deva ser buscada nas regiões superiores, embora a verdade geral abstrata seja a mais preciosa de todas as bênçãos para muitos de nós, como foi para Rousseau, nesse ínterim, né, até então, até chegar nesse momento, temos de nos contentar com verdades relativas. A verdade absoluta é o símbolo da eternidade. E nenhuma mente finita pode jamais compreender o eterno. Daí que nenhuma verdade, em sua totalidade, pode jamais ser absorvida por ela. Para alcançar o estado durante o qual o homem a vê, a verdade absoluta, e sente, temos de paralisar os sentidos do homem externo de barro. Essa é uma tarefa difícil. Ali, grau de dificuldade máximo ali. Essa é uma tarefa difícil, nos é dito. E a maioria das pessoas, sem dúvida, preferirá, por isso, se satisfazer com verdades relativas. E aí, ela pode ser falsificada? Olha a frase do mestre. Pobre humanidade, quando tu terás toda a verdade completa e sem falsificações? Então existem várias verdades relativas que não são bem verdades, né? Então são falsificações. E ela pode ser encontrada apenas dentro de nós? Sim, quanto à verdade absoluta, que é esse estado aqui, que só é encontrado nas regiões superiores, cujo acesso é restrito ao ser humano que alcança estados elevados de consciência. Não quanto à verdade, quando se trata da verdade relativa, que pode ser descrita, são descrições daquele estado que teve lá em cima, por meio de narrativas ou textos elaborados por aqueles que já tiveram contato com a verdade absoluta. Aqui tudo isso é opinião minha, tá, gente? Não está entre aspas. Então, sujeito a críticas. Sujeito a críticas aí, tá? E aí, essa nós já vimos também. O propósito de todos nós, mestres, né, temos em nosso coração, é a disseminação da verdade através das doutrinas esotéricas, transmitidas através de qualquer canal religioso, e a eliminação, de novo, aqueles 4 pontos, né, do materialismo grosseiro, preconceitos cegos e ceticismo. O único objetivo a ser buscado é a melhoria da condição do homem pela disseminação da verdade. Então, ao disseminar a verdade,
a gente... Adequada aos vários estágios. Sim, aí que verdade, né? Então, vários níveis de verdade. É uma verdade adequada aos vários estágios do seu desenvolvimento. Então, dependendo do estágio em que o homem está, é um tipo de mensagem ou outro, né? E do país que ele habita e a que ele pertence. A verdade não tem rótulos e não é prejudicada pelo nome sob o qual é promulgada, se o objetivo em questão for alcançado. Que objetivo? Melhoria da condição do homem, né? Então esse aqui realmente é que é o objetivo, tirando as superstições e tudo mais, né? A sociedade teosófica não tem nenhuma sabedoria, essa a gente já viu também, né? A sabedoria própria para sustentar ou ensinar, ela é o repositório de todas as verdades proferidas pelos grandes sábios iniciados e profetas de todos os tempos, que são aquelas flores que a Isis citou no primeiro dia, que a Blavatsky embrulhou com o laço, né? Ela botou o laço em cima de cada flor, seria uma dessas verdades proferidas pelos sábios de todos os tempos. Então a sociedade teosófica é o canal através do qual maior ou menor porção da verdade, como encontrada nos ensinamentos acumulados dos grandes mestres da humanidade, é derramada sobre o mundo. Bom, isso a gente já viu. E aí também falando do canal que deve se adequar às circunstâncias para cada tipo de estágio do ser humano, né? Que vai receber isso. Essa aqui a gente já viu também. Vou avançar aqui. É sobre E para terminar, os Mahatmas propõem algum método para se chegar à verdade? Felizmente, sim. Espera-se de nós, Mahatmas, né? Que ele está, mestre Kuthumi falando, que obtivemos nosso conhecimento tal como ele é, pelo único método possível, e que temos o direito, não temos o direito de impedir que nenhum colega do reino humano faça uma tentativa, embora tenhamos o direito de advertir, e realmente nós advertimos cada candidato. Espera-se de nós que assumamos as penalidades por tal interferência. Aqui era no caso do Hilme, que depois de ter caído, começou a criticar os mestres, né? O Hilme estava numa ansiedade enorme para virar adepto e acabou se metendo com o Mago Negro lá, se estrepou todo lá, né? Mas, aí o mestre mandou uma carta desaforada depois, né? Então, assim, o mestre está falando, espera-se de nós que transformemos incompetentes em adeptos, apesar deles mesmos. Não tem como fazer isso, né? A gente entra, cada um, você pode tentar, mas você tem que medir bem o seu potencial para não dar passos errados, né? Então aí o método, aprenda primeiro as nossas leis e eduque suas percepções. O Otávio colocou exatamente essa citação hoje, né? Controle seus poderes involuntários, desenvolva sua vontade na direção certa e você se tornará um instrutor ao invés de um aprendiz. Eu não recusaria o que tenho de ensinar. Agora é muito importante aqui, porém, mestre Kuthumi falando, precisei estudar durante 15 anos antes de chegar às doutrinas dos ciclos. Então isso aqui me deu uma tranquilidade quando eu li. Eu falei, o mestre demorou 15 anos, eu estou só há 10 anos na Sociedade Teosófica e já estou querendo entender. Não. E no início tive de aprender coisas mais simples, tá? Então, e aí, que doutrinas são essas, né? Doutrinas... desenvolva sua direção, bom. Aprenda as nossas leis. E aí ele ainda recomenda detalhadamente. A melhor coisa que você pode fazer é estudar as duas doutrinas, do Karma e do Nirvana, do modo mais profundo que puder. Eu não vou entrar em detalhes maiores, não. Então, é muito difícil, nesse ponto, transmitir-lhe a minha ideia, mas irei até o fim. Tenho consciência de... É o mestre Kuthumi falando para o Sinet. Tenho consciência da minha impossibilidade de colocar diante de você essas verdades que para nós, Mahatmas, são axiomáticas, são verdades comprovadas já, de qualquer forma, a não ser como um simples postulado lógico, tá? Então está aqui, ó. A gente tem que entender, já está, é o máximo que dá para fazer. Se a gente conseguir entender, já é um acesso à verdade mental, você entendeu aquilo. É isso na melhor das hipóteses, já que elas só podem ser demonstradas de forma absoluta e inequívoca aos videntes mais elevados. Estamos aqui de novo na etapa 4 aqui, tá? Mas lhe darei pelo menos material para pensar.
Bom, aí só resumindo aqui, ele recomenda estudo e meditação, tá? E a Blavatsky também, estudo e meditação. Então tá aí. Com isso a gente fechou aqui. Um pouco atrasado.